A família do estudante Murilo Ramos está na expectativa de levar o corpo do jovem para Itapuranga. Reviravolta no caso do padre Robson. A justiça determina o arquivamento do processo contra o padre, investigado pelo Ministério Público, suspeito de desviar 120 milhões de reais da AFIP. O maior calor da história dispara o alerta de perigo. Temperaturas continuam subindo e podem causar hipertermia, com risco de morte. E o comércio se anima com a chegada do Dia das Crianças. Pesquisa aponta que 70% dos goianos devem gastar com presentes para a criançada. Se aconchega aí que eu tô chegando com o Jornal Anhanguera. Muito boa noite para você, agora são 7h03. E olha, depois de mais de um mês de angústia, foi enterrado hoje em Chapadão do Céu o corpo da estudante Ana Carolina Lara, a jovem que morreu ao cair num poço de elevador em Buenos Aires, na Argentina. A dona Silvana pôde finalmente se despedir da filha, mas como mãe, não foi fácil para ela aceitar a perda. Só foi feito o reconhecimento semana passada. Até essa hora eu não acreditava. E assim, a hora que chegou aqui, pra gente foi muito difícil. No velório, muita emoção. Amigos da família fizeram uma oração ao lado do caixão. Por conta da pandemia do novo coronavírus, só foi possível entrar no salão de máscara. Uma equipe da empresa funerária disponibilizou álcool gel na entrada. O corpo de Ana Carolina chegou em Chapadão do Céu por volta de 7 horas da manhã. O velório foi dividido em 2 momentos, de 8 às 9 da manhã, apenas para familiares. Só depois amigos puderam entrar no salão para um último adeus à estudante. Ela é uma menina alegre, menina estudiosa, menina educada. E sempre ela falava que ela ia estudar, ia se formar e vinha médica para cá. Ana Carolina morreu no dia 4 de setembro depois de cair no poço de um elevador do 13º andar de um prédio em Buenos Aires, na Argentina. Tinha 22 anos e 2 sonhos: ser tenista e fazer medicina. Foi por isso que a moça, tão jovem, deixou a família no Brasil e foi morar na Argentina. Ana era vista por todos como uma mulher realizada. Saudade, o amor que ela tinha pela gente, o amor pela vida. Que ela vivia, assim, ela viveu intensamente. Todos os momentos dela, ela é intenso. E a gente fala agora sobre o caso Murilo Ramos. O trabalho de buscas terminou no fim da manhã de ontem, quando o corpo do estudante de Itapuranga foi encontrado na zona rural de Anápolis. O jovem estava desaparecido desde que o carro dele foi roubado há mais de uma semana. Hoje, a nossa equipe falou com uma tia do rapaz. Foram 9 dias de buscas até que um trabalhador que operava essa pá carregadeira achou o corpo no meio do pasto. O local fica a 6 quilômetros de Anápolis. Segundo a polícia, a vítima estava com as mãos amarradas com um cadarço. O corpo foi levado para o IML de Anápolis e, num trabalho conjunto de peritos e papiloscopistas, a identificação de que o corpo era do estudante Murilo Ramos foi confirmada por meio de impressão digital do jovem, ainda durante a noite dessa segunda-feira. A família acompanhou tudo de perto. O pai não quis gravar a entrevista, mas uma tia do Murilo enviou um vídeo pra gente. Isso aí tá sendo um choque para a família, essa notícia, porque a gente esperava o Murilo vivo, não dessa forma que nós achou o Murilo. Então a família não tem palavra para falar, a mãe não está desesperada, a mãe não tem nem como conversar com ela, porque a perda de um filho é muito grande. O corpo do jovem foi levado para o IML de Goiânia, de onde será liberado para a família. Murilo Ramos de Souza, de 25 anos, desapareceu depois que o carro que ele dirigia foi roubado por 4 homens. Na fuga, os bandidos trocaram tiros com a polícia e morreram no confronto.
O corpo de Murilo Ramos Souza permanece no IML de Goiânia até que os legistas terminem o trabalho para diferenciar as lesões, reconstruir o que aconteceu com a vítima e contribuir com as investigações. Agora, olha que cena impressionante que a gente vai te mostrar agora. Um caminhão pegou fogo hoje em Quirinópolis. Nas imagens, o veículo aparece em chamas. Os bombeiros foram chamados para combater o incêndio que acabou destruindo todo o veículo. O caminhão estava carregado com pneus, o que dificultou um pouco o trabalho. Os bombeiros disseram que foram utilizados pelo menos 12 mil litros de água. E os militares contaram com o apoio de um caminhão-pipa da prefeitura e de uma usina. Felizmente, ninguém ficou ferido. Ainda não se sabe o que causou o incêndio. E olha, hoje completam 13 dias que voluntários, brigadistas e bombeiros tentam apagar as chamas que devastam o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros e também o entorno do parque. A Daiane Jardim está chegando para dar as informações para a gente. É possível ter uma dimensão de onde é que o fogo está, Daiane? Boa noite para você. Rosane, boa noite para você, boa noite a todos. O fogo ainda está muito concentrado em alguns pontos específicos dentro do parque, Rosane, e também na área de preservação ambiental Pouso Alto. Mas a notícia boa é que imagens de satélite já demonstram um avanço no trabalho dos bombeiros, brigadistas e também dos voluntários. Foram tiradas hoje 2 fotos, uma pela manhã e outra agora à tarde, Rosane. E a que foi tirada agora no fim da tarde, por volta de 5 horas, já demonstra uma diminuição do número de focos por área. São pontinhos vermelhos que mostram no satélite o número de focos que tem em determinada área. Então, se tinha 10, agora são 5, o que é muito importante. E mais importante ainda é que o trabalho de rescaldo já está sendo feito em alguns pontos lá da Chapada, viu, Rosane? Que é aquele trabalho para apagar alguns focos que podem reacender as chamas. Então, isso não vamos dizer que facilita, mas torna menos difícil o trabalho. Um novo boletim agora deve ser liberado para nova avaliação dos trabalhos e também para decidir se o parque continua fechado ou se o parque vai reabrir. E uma última notícia, Rosana, nós falamos no JR1 que havia possibilidade de abertura de inquérito. Pois bem, a Polícia Civil decidiu e vai abrir inquérito para investigar esse caso, porque o incêndio pode ter sido criminoso. Com você. Tá certo, obrigada, Daiane. E olha, 4 homens e uma mulher foram presos por suspeita de tráfico de drogas e agiotagem durante uma operação realizada em Bom Jesus, no sul do estado. Foram cumpridos 8 mandados de busca e apreensão em endereços do município de Bom Jesus. Fundiu 2 operações que estavam sendo realizadas na delegacia, né? Essa relacionada à agiotagem e ao porte ilegal de arma de fogo, essa sim é relacionada a toda uma família, né? Os outros alvos relacionados ao tráfico de drogas são pessoas que até então, a princípio, não têm ligação com o outro. A polícia apreendeu armas, munição, drogas, cerca de R$20 mil entre notas e moedas, cheques, uma balança de precisão e um celular. O que chamou a atenção da polícia foi a apreensão de dezenas de documentos de veículos, o que pode indicar que os suspeitos de agiotagem estavam ficando com esses documentos como forma de garantia para os empréstimos. São práticas comuns nesse tipo de crime, né? A pessoa empresta o dinheiro, pega um documento ou emite uma nota promissória como garantia. E aí, a partir disso, quando a pessoa não paga mais aquela quantia, aí já são praticados outros crimes, como crimes de extorsão e até mesmo homicídios. Um cão farejador deu apoio à ação. Os suspeitos foram conduzidos para a delegacia regional em Itumbiara. E um homem foi preso em Rio Verde depois de tentar assaltar uma mulher dentro de um banco. Vamos conversar então com a Ana Paula Moreira, que está ao vivo e traz as informações para a gente. Boa noite, Ana Paula. Oi, Rosane, boa noite para você, boa noite para todo mundo que acompanha a gente. Olha, segundo a polícia, uma mulher estava fazendo depósito na boca do caixa quando esse homem chegou ao lado dela, anunciando o assalto, dizendo que estava armado. Essa mulher então conseguiu pedir ajuda, gritou por socorro e um segurança dentro dessa agência conseguiu imobilizar esse rapaz até a chegada da polícia. Assim que os policiais chegaram, conseguiram então prender esse homem que estava desarmado. Ele foi levado para a delegacia. A primeira informação que a polícia teve é que foi um assalto ao banco, um roubo ao banco, né? Esse banco fica num bairro bastante movimentado aqui de Rio Verde. Então quem passou ali pelo local ficou bastante impressionado com a grande movimentação
da polícia, da grande movimentação de viaturas que estavam ali na porta. Mas o fato foi que esse homem tentou assaltar essa mulher que estava fazendo o depósito no banco, mas ele foi preso e encaminhado à delegacia e agora ele vai para casa de prisão provisória. Rosane? Tá certo, Ana Paula, obrigada, viu? E olha, reviravolta no caso do padre Robson. O Tribunal de Justiça arquivou hoje a ação penal que investiga a denúncia do Ministério Público de um desvio milionário na Associação Filhos do Pai Eterno. O voto do relator do processo foi acompanhado por unanimidade por outros 4 desembargadores que participaram da sessão virtual. A decisão é do desembargador Nicomedes Domingos Borges em uma sessão virtual na tarde desta terça-feira. O desembargador determinou o arquivamento do processo contra o padre Robson, que é por um desvio milionário na Associação Filhos do Pai Eterno. Para ele, os promotores usaram provas ilegais de um outro processo que envolvia o padre. As teses são várias. A primeira delas é incompetência do juízo da vara dos feitos relativos a delitos praticados por organização criminosa e de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores do Estado de Goiás. Segunda tese, ilicitude de provas juntadas ao processo, retiradas de outro processo, onde as provas ali já eram ilícitas. O processo que o desembargador disse que teve provas ilegais é o do caso de extorsão contra o padre Robson em 2017. O procurador de Justiça, Abrão Amizi Neto, que participou da sessão virtual, não concordou com o desembargador e rebateu. Ele disse que essas provas obtidas na época do caso de extorsão não têm importância no processo de desvio e lavagem de dinheiro da FIP e que elas serviram apenas de alerta para o Ministério Público começar as investigações. Estas mensagens, estas mídias não fazem sequer parte dessa investigação do Ministério Público. O que ocorreu neste caso é que, em virtude do pagamento que foi feito ou da tentativa de pagamento, o próprio investigado levou informações que posteriormente geraram uma investigação. Por isso que o Ministério Público insiste nesta questão da licitude das provas. Não há contaminação das provas. Em relação ao trancamento da ação penal, é uma investigação extremamente complexa. Nós estamos falando de milhões de reais. O desembargador apresentou um terceiro argumento da defesa, que a FIP é uma entidade privada composta por 10 membros e que possui como única fonte de receita doações voluntárias e espontâneas feitas por fiéis, e de que não há legitimidade para apuração pelo Ministério Público do que ocorre dentro de uma instituição privada, onde não há recursos públicos requerendo reconhecimento da atipicidade da conduta investigada. A atipicidade é aquilo que não é previsto legalmente como crime. Quem doa não quer e não deve receber prestação de contas, doa porque quer que quem recebe a doação faça o que bem entender com aquela doação, acredito nessa pessoa. E agora o Ministério Público quer entrar dentro da associação, que não é uma fundação, portanto não deve satisfação, com o devido respeito, a órgão público. Depois dos argumentos apresentados, o relator, desembargador Nicomedes Domingos Borges, disse que ainda faltam argumentos para seguir com as investigações que poderiam levar a uma ação penal, reforçando o pedido de trancamento de todo o processo. Depois dele, os desembargadores votaram e, por unanimidade, a primeira Câmara Criminal acompanhou a decisão do relator. O desembargador reconheceu a falta de elementos legais apontadas pelo Ministério Público e arquivou as investigações. No dia 21 de agosto, a Operação Vendilhões do Ministério Público cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços da FIP e do padre Robson, até então presidente da associação. Os promotores apuravam o desvio de 120 milhões de reais de doações dos fiéis, dinheiro que deveria ser usado em obras sociais e na construção da nova Basílica do Divino Pai Eterno. A obra em Trindade começou em 2012 e até hoje não ficou pronta. Desde a operação do MP,
Padre Robson está afastado da reitoria da Basílica, da presidência da FIP e das funções de sacerdote. A decisão do Tribunal de Justiça ainda cabe recurso. O Ministério Público disse que aguarda ser notificado para tomar as medidas cabíveis. A Arquidiocese de Goiânia diz que também não foi notificada e que por isso não vai se pronunciar. A Associação Filhos do Pai Eterno reforça que vai continuar com a auditoria, reforma administrativa e demais ações que estão em andamento para que a entidade possa continuar cumprindo sua principal missão, que é evangelizar, manter ações sociais e a construção da nova obra da Basílica de Trindade. E a seguir, uma mulher foi presa em Jataí com mais de 100 quilos de maconha. Tinha droga escondida em fundos falsos, atrás do banco traseiro e no assoalho. E 70% da população goiana pretendem comprar presente para as crianças. É o que mostra uma pesquisa da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas. Você vê aí imagens de Catalão, no sudoeste do estado. 30 graus neste momento, agora são 7h18, daqui a pouquinho eu estou de volta.